Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, de Química, e hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um querido amigo, um estupendo atleta, e depois eu vou contar mais coisas que ele fez, que eu vou deixar para ele contar a história, né? Mas é o querido Akira, se eu errar a pronúncia, Akira Barbosa Hirota, é isso mesmo? Isso mesmo. Então seja super bem-vindo. Obrigado, professor. Foi difícil ajeitar o horário, né? Tantos compromissos que você tem. E eu gostaria que você passasse para esse povo aí, né? Que a gente convida aqui, Curitiba, pessoal maravilhoso, alunos maravilhosos também no Positivo, e você pôde conviver no Positivo também, foi meu aluno. Então, seja bem-vindo, e eu começaria o seguinte: qual é a sua história? Como você iniciou? Você poderia falar com calma, não tenha pressa alguma, nós estamos aqui para conviver mesmo. Eu sou Akira, sou mato-grossense, lá de Alta Floresta. Alta Floresta? Ali, divisa com o Pará, ali dá uns 800 km para cima ali de Cuiabá. É 2.500 daqui. Sou um mato-grossense que começou a carreira ali no esporte ali com 5 anos de idade. Dos 5 aos 12 eu fiz taekwondo. Daí eu decidi... Beisebol não? Não, beisebol não, no Mato Grosso não tem. Não tem, né, beisebol? Tem nem espaço para isso daí. Daí depois disso eu decidi ir pra bola e jogar futebol. Aí falei pros meus pais que queria jogar futebol e larguei o taekwondo e me dediquei só ao futebol. Com 14 anos daí eu saí de casa. Teu pai foi teu grande incentivador? Meus pais, em geral, pais, meu pai e minha mãe, eles sempre, na verdade, sempre apoiaram nossos sonhos, né, independente do que fosse. Eu fui para a área do esporte, meu irmão mais novo, ele foi, por exemplo, para os Estados Unidos estudar teologia, meu irmão mais velho fez medicina. Então, que legal, hein? Cada um foi para um canto. São 3? Isso. Então, e o pai como é que chama e a mãe como é que chama? É legal dar nome, porque isso aí vai ficar para a história, né? O pai é o Nelson. Nelson. E minha mãe é a Cidinha. Cidinha, olha só. E eles sempre me incentivaram, ir atrás dos meus sonhos, e sempre me apoiaram também. E eles deixaram eu vir aqui para Curitiba. Na verdade, na época eu cheguei a fazer teste em alguns clubes, Cruzeiro, no Santos, daí acabou, no Santos não deu certo, no Cruzeiro eu fiquei de retornar depois, porque... Mas isso que idade você tinha? 13 anos. 13 anos. Daí eu fiquei de retornar depois para fazer um novo teste, porque o pessoal tinha que viajar, o pessoal daquela categoria. Daí nisso eu vim aqui para o Atlético Paranaense. Você esteve aqui no Atlético? Aí deu certo de vir aqui para o Atlético e daí eu fiquei, desde então eu fui para a carreira do futebol daí. Sim. Daí eu fiquei aqui um tempinho aqui em Curitiba. Agora, em termos de estudo, essa mudança que faz de jogar aqui e jogar ali, é difícil você contornar a escola, Akira? É difícil. Porque a gente sabe que você sempre foi um bom aluno, sim, mas é difícil você continuar sendo um bom aluno com essas mudanças radicais, sim, né? Sim. Como é que você fez? Porque muita gente passa por isso. É legal a gente dar essas dicas, né? Na verdade, sim, eu estudei, eu fiz, uma das condições de eu sair de casa era que eu tinha que estudar em colégio particular, não podia, e tinha que ter uma nota X. X uma alta, assim. Então, assim, meus pais colocaram essa condição, a única condição para eu poder morar fora. E daí eu vim aqui, na época, eu estudava aqui acho que no Colégio Decisivo, se não me engano, que era o único colégio que não tinha período da tarde, eu estudaria só um período. Mas era difícil conciliar. Não é só difícil conciliar, mas como a cabeça também, naquele momento, o atleta fica pensando só em performance, em futebol, e acaba deixando de lado, né? Eu terminei o ensino médio e cheguei até a cursar um semestre de engenharia civil na estadual lá do Mato Grosso, mas na verdade eu só prestei a prova para, entre aspas, entregar para meus pais Sempre tem essa... Ele quer sempre... Os pais querem sempre o melhor, né? Sim. E às vezes a gente, nessa idade, quando você entrou em engenharia, você está o quê? 17, 18? Então, essa é uma idade que a gente acha que
a soberba que a gente começa a ter, e acho que os pais não entendem nada, né? Mas eles querem o melhor pra gente. Sim, sim, com certeza. Né? E essas mudanças radicais, você fala, poxa, filho, mas tenta. Então é difícil. Eu acho que essa transição, essa época, é muito difícil. É uma fase difícil. É uma fase difícil. E você tinha algum ídolo dentro do futebol, ou no Coxa, ou os dois times excelentes aqui de Curitiba? Eu sou palmeirense, mas vim de São Paulo, mas aqui eu sei que os dois times do Paraná agora estão voltando com tudo, né? Você tinha algum ídolo e a posição que você jogou te colocaram para jogar de volante? Ou você... O que você gostava? Ah, na verdade, como eu vinha da luta, então do taekwondo, tipo, eu sempre fui uma pessoa mais aguerrida, então... Tem que jogar de volante. Por causa ou lateral, né? Espírito guerreiro ali que o japonês tem um pouquinho mais voluntarioso, né? Então, daí eu fui para volante, foi o que eu mais me adaptei. E aí depois, com o tempo, no profissional me empurraram para lateral por causa da altura. Daí. E eu você tenho lembra... 66. E quais eram os teus ídolos? Ou você não tinha assim? Não, na verdade não tinha muito um ídolo específico assim na minha posição. Eu lembro que era assim, eu gostava muito do Emerson, que jogou na Juventus. Putz, ele não pôde jogar no final na Copa do Filipão Mundo em 2002, né? Machucou o ombro brincando de goleiro. Pois é. Foi brincar de goleiro, caiu em cima do ombro. Sim, sim. Eu era muito fã dele. Muito bom. E também ali tinha o francês na época, o Makelele, que era excelente ele jogador. era baixinho também, deu me inspirar um pouquinho nele, assim. Que legal. E as amizades, quando você muda de uma cidade para outra, não é difícil, porque você tem o teu grupo de amigos, amigas, todas ali, e assim que você está convivendo, de repente você tem que ir para... Você já foi para o exterior? Sim, sim. Fale para eles um pouquinho também disso. Que isso, eu acho interessante isso aí, porque eu já joguei na Alemanha handball há pouco tempo, joguei quase um ano, mas não muito. Mas eu vi que você até falou para mim em off aí, né? Isso, eu cheguei depois da Copa São Paulo, que eu joguei em 2011, mais ou menos, 2010, 2011. Daí eu ainda fui para o interior de São Paulo. Do interior de São Paulo eu fui lá para Suécia. Fiquei lá uma temporada lá. E também cheguei a morar na Letônia também. Letônia. Fala um pouquinho para o pessoal. É lógico que eles estão estudando, mas a Letônia, ela era no Mar Báltico, né? Isso. Lá ali Eslovênia. Para aqueles lados lá, é a antiga... na parte da Rússia ali. Bielorrússia, toda ali perto, né? Aí, tanto que lá metade da população fala letão e metade fala russo. Mas como que você está indo para um país super diferente, né? Sim. E para você se adaptar para treinar, por exemplo, vai no inglês difícil, ali? Foi no inglês. Não, meu inglês nunca foi meu forte, eu sempre fui da exatas. Mas a mímica foi. Daí a gente vai se virando duro, que lá eles não falam muito inglês também, né? Por ser um país meio russo, assim, o russo também não gosta de falar muito inglês, né? Então, era meio que na mímica ali. Mas e para entender o que o treinador falava? Aí, geralmente, tem alguém no grupo... Tradutor? Não tradutor, mas algum jogador geralmente fala inglês deles. Tipo, é difícil, principalmente a população mais carente, assim, mas sempre tem um ou outro que sabe falar inglês, dele ia nos passando. E vocês moram em alojamento? Como é que é? Geralmente, eles nos fornecem... Nós estamos falando da Letônia, né? Sim. Geralmente eles fornecem meio que trazendo aqui pro Brasil, tipo um Airbnb, assim, pra se morar, daí a gente acaba morando nesses lugares, assim. E dá pra, assim, sentir que você tá se desenvolvendo e que o treinador tá gostando da tua performance? Dá. O mundo da bola dá pra... Dá, né? Porque o mundo do esporte dá pra sentir isso daí, né? Até com gestos, passa a bola, sim. Manda, né? Isso é muito legal. Lá foi minha última fratura que eu tive no pé. Como assim a última? Você teve Eu tive duas. Tive duas fraturas seguidas no pé, daí por isso que eu acabei parando de jogar. Lá foi falei, não, vou parar de jogar. Eu tava com 22 anos, então eu falei, não, vou voltar. E tinha assistência médica boa lá, não? Até tinha, mas pela essa dificuldade de fala, eu optei em voltar pro Brasil. Porque daí a recuperação não sabia como é que seria. A gente fica inseguro, trâmite, né? Daí eu talvez não saberia expressar direito. A dor. Assim, que eu soubesse expressar 50% para a pessoa entendesse 50% disso, ia virar quase nada, né? 25% ali do compreendido só.
Então era melhor vir pro Brasil. E tinha muitos jogadores de fora como você lá ou não? Tinha gente, a maioria era de lá Não, mesmo? a maioria era de lá. Tinha um outro brasileiro, assim, sim, mas a maioria era de lá. E eles têm conhecimento do futebol do Brasil? Tem. Bastante? Aqui do Que ano que foi isso? Você lembra mais ou menos? Mais ou menos. 2014, 2014. 2013. Lá Então ainda tinha o Neymar é bem conhecido, pelo menos na época Ronaldo já era. Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Esses grandes, são super estrelas, né? Então esses são bem conhecidos lá. Que legal. E falando um pouquinho mais agora, você chegou lá no curso positivo, né? Você lembra o ano que você chegou? Cheguei no meio de 2015. 2015. Mas você chegou. Como é que você chegou no curso positivo? Porque você estava onde? Meu irmão fez lá. Tá. Para eles se localizarem. Minha segunda fratura foi em fevereiro de 2015. Daí eu optei por voltar a estudar. Daí eu fui lá para casa dos meus pais, já que eu estava machucado, né? Isso aonde? Lá em Alta Floresta. Em Alta Floresta. Eles são de lá até hoje. Eu voltei para lá, daí eu conversei com eles, eu decidi que eu ia parar, que eu ia voltar a estudar. Você já tinha terminado o ensino médio? Já. Eu fiquei 5 anos sem estudar, né? Porque eu terminei o ensino médio, daí eu cursei um ano de engenharia, daí eu só entreguei para meus pais e falei, eu tô seguindo futebol porque eu quero, não por falta de capacidade. Então eu vou trancar meu curso aqui. Mas você tá falando do teu irmão, quando você vê, que ele veio, teu irmão veio. Meu irmão fez positivo aqui também. Meu irmão, minha mãe também fez positivo. Tem muita gente dessa região também, né, que vem para cá para estudar no positivo, porque os pais moravam, os pais às vezes todo o interior do Paraná, de Santa Catarina, né? Isso é muito legal. Até lá em cima, se você pegar Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, tem bastante, em Rondônia, Roraima, Amapá, isso eu acho muito legal, essa miscigenação, né? Daí eu optei por vir para Curitiba por ser uma cidade que eu já tinha morado e por meu irmão ter feito cursinho também e por ter a modalidade semi-extensivo, né? Na época, como eu ia começar no meio do ano... Foi quando eu te conheci. Sim. Como eu ia começar no meio do ano, daí eu falei, eu vou... Tipo, eu meio que tracei metas, assim. Falei, em 2 anos e meio, 3 anos eu quero passar. Eu sabia que não ia passar em meio ano, né? E queria passar em? Medicina. Gente querida, veja o foco da pessoa. Tudo, contusão, vai para outro país, volta, mas está focado no que ele quer. Isso é fundamental na vida da gente, para a gente conseguir algo. Porque uma hora Deus encaminha, não tem como. Sim. Não é? São ciclos, né? São uma hora o ciclo encerra, daí... E você não chegou a sentir no curso, você fez o SEMI, né? Sim. Você não chegou a sentir assim... Uma mudança tremenda de tentar conviver com um monte de gente. Muitos. Você não é tímido, né? Não. O lado bom é que o futebol, como às vezes eu ficava só um campeonato num time, eu ficava 3, 4 meses. Então, ou eu me fazia amizade ou eu ficaria sozinho, né? Então, eu aprendia a não ter essa timidez, a conversar, a conhecer pessoas. E quem te ajudou na tua vida nisso? Teve algum amigo, pai, só seu pai? Foi meus pais, eles sempre foram bem comunicativos ali, então isso sempre me ajudou nisso daí. E o fato de estar desde cedo no esporte também, desde cedo convivendo em grupo, trabalhando em equipe, essas coisas ajudam também, né? E a solidariedade, né? Quando o time está unido, às vezes você vê um time que não está tão bom, assim, em nomes de estrelas e tal, outro tem muito mais estrelas, mas se eles estão unidos, um ajudando o outro, cobre aqui, se ataca para lá, eu te garanto aqui, pode subir, volta, cruza. Tudo isso eu vivenciei no handebol também, porque começa a ter intriga, né? Sim, o ambiente fica péssimo e aí não tem como, né? Sim. E você começou a estudar para medicina. Isso, daí eu... Vamos falar o que você teve de dificuldade. Eu ia trazer, acabei esquecendo. O quê? Eu tenho uma carta que eu fiz pra mim mesmo, assim. Olha que eu lembro, e na carta tem até erro de português, porque mas faz eu digo parte. assim, não, então, é que quando, querendo ou não, eu nunca tinha estudado de verdade, né? Então eu sempre brinco até que ali me fizeram um semi-analfabeto quase, assim, porque funcional eu falo assim no caso. Sim. Porque a interpretação era zero, era bem fraquíssimo. Essa era a grande dificuldade? Era. Principalmente isso. Ainda bem que exata eu sempre tive facilidade, nunca tive problema com exata. Engenharia, né? Sim. Daí mas a maior dificuldade, sim, para mim foi
voltar numa rotina de estudos, porque para quem tinha uma rotina só de treino, né? Assentar a bunda e ficar horas e horas estudando e tudo. Aí nessa carta era para mim mesmo, assim, tipo, pro arqueiro do futuro, sempre que tivesse dificuldade para ler ela. Você mostrou pro teu pai? Não, eu tenho, ela tá lá no meu quarto, lá, depois fica até hoje. envia para mim aí que eu leio. Sim, tá até hoje. Acho que tem no meu Instagram até ela. Tá até hoje ali. Você tá com ele aí? Não, tá. Vamos ver se... Então, vê se você acha aí, você dá uma lida, né, Lara? Vai na boa aí. Enquanto você tá procurando aí, acho assim... Sempre quando eu fui atleta também, quando você joga, você sempre tem algum amigo assim que compartilha, você conta as coisas da tua família, ou namorada que você tem, ou todas essas coisas. E você não teve nenhum amigo que tentou também viajar, ou em grupo, vocês viajarem para a Suécia? Você quer... Não, pode ler, pode ler. Olha, ele vai ler a carta. Quer ler agora? Mas leia que é legal. Só falando então. Tá escrito assim: o impossível é uma questão de opinião. Ninguém pode ter mais vontade, ter melhor estratégia que você. Super ação, daí traço superação. Estude, acredite no seu potencial. Se lembre de cada momento que viveu. Use cada lágrima cair para regar seu amanhã. Muitos vão achar loucura e depois falarão que foi sorte. Eles falarão que eu escrevi falaram. Não faz mal, mas a ideia está fantástica. Que foi sorte, não importa. Lembre Davi e Golias. Deus preparou ele para vencer o gigante. Você pode, eu acredito em você. Que bacana. Deixa eu cumprimentar aqui. Show de bola. Obrigado. E você sabe que isso que você está falando, algumas pessoas já me disseram, Giba, quando a gente fracassa, antigamente eu falava, meu Deus, estou perdido, eu sou um zero à esquerda e tal. Mas, na verdade, Deus está te dando uma oportunidade de superação, que é o que você falou aí. Sim, Ele está falando, seja forte, você vai superar isso aí. E superou, né? Tem que achar... Teve momento... No parabéns, primeiro ano, parabéns. Obrigado. No primeiro ali, principalmente, que acabou sendo um pouquinho mais difícil, mas depois... Assim, eu acho que... Eu entendi que não adiantava em ficar lamentando, ficar remoendo, tinha que sentar e estudar, né? Daí eu fiquei 2 anos e meio ali estudando. Eu lembro que você estava... Até teve reportagem lá contigo, sim, né? Sim, de futebol, foi muito legal. É que é quase... Bem difícil ter atleta que para de jogar e tenta medicina, assim, né? Tem que... Porque a maioria dos atletas acabam abandonando a vida. Quem seguiu, acabou seguindo carreira, eu digo assim, né? Sim. Tipo, acaba abandonando os estudos, então é bem difícil mesmo. Posso fazer uma analogia com um dos jogadores que eu tive da Copa de 70, eu sou velhinho, e o Tostão. O Tostão, né, que Eduardo Andrade Gonçalves Andrade, ele foi o melhor jogador do Cruzeiro, ele e o Diceu Lopes, e quando ele estava para ir para a Copa de 70, em 1969, teve um amistoso que jogou contra o Corinthians, o Ditão, que era zagueiro do Corinthians, ele deu um chute e deu descolamento de retina. E aí aí ele teve que ir para os Estados Unidos tratar e tal. Quase ele não conseguiu ir para a Copa, mas ele se recuperou, foi junto com o Pelé, eles fizeram aquela Copa Gerson, que o Brasil ganhou em 70 no México. Eu lembro disso, e uma vez eu tive o privilégio de encontrá-lo em Ilhabela, com a família, e ele falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou, Giba, a gente ficou amigo lá, a família dele. Ele falou, o Pelé falou, gente, ele falava pra gente sempre no alojamento, essa é a minha última Copa. Eu vou ganhar. Você pode. Então vocês tratem de todo mundo. Nós vamos ter que nos unir aqui, porque eu tenho que ganhar essa Copa, porque depois eu não vou estar mais em condição. Até quiseram levar o Pelé em 74 também, mas ele não quis ir. Fez bem também, porque ele saiu no auge. Mas eu estou falando do Tostão porque é uma coisa parecida. Depois ele tentou jogar no Vasco e tal, mas aí o médico falou, tem que parar porque é perigoso, né? E uma pessoa boníssima, foi de ser comentarista, mas aí entra a tua parte também. Ele foi fazer medicina lá em Minas. Eu não sabia. Mas aí ele não queria... Se vocês puderem, viu, alunos, pesquisem um pouco a vida do Tostão. Tostão que jogou no Cruzeiro, um estupendo jogador. E ele não queria dar mais entrevista. Ele passou um tempão, falou, não quero porque vocês vão querer falar, eu quero fazer a minha carreira médica. Mas aí até que conseguiram, depois que ele se formou, ele virou comentarista e tal, aí ele contou. Mas estou falando isso, Akira, porque a vida tem muita coisa em comum com várias pessoas. E às vezes é mais um motivo para a pessoa tentar superação.
Sim, Porque sim. quando você está muito deprimido, você acha que só está acontecendo Sim, com você isso. sim, é. Você é um Zé Ninguém, que não acontece nada, não tenho chance. E sempre tem chance. Minha mãe Sim. sempre falava isso para mim. Essa questão de dificuldade, só o fato de sair do Mato Grosso ali já era um pouquinho mais difícil. Vindo do interior, não é do interior, é do interior do interior, né? Aí, além disso, no futebol não tem muito asiático também, mais uma barreira. Então, Mas agora aumentou bastante, agora né? aumentou, mas daí foram enfrentando barreiras Tinha e... o Canu, lá como é que chama? Cazu, lá do Santos, que jogou. Cazu. Você conheceu? Não, mas eu sei quem que é. O cara é famoso. Aí foram gigantes que foi sido vencido, Degrau né? por degrau. Isso daí é algo que, por exemplo, quando eu estava estudando lá no Positivo, até eu sempre pensava comigo assim, por exemplo, eu fiz o planejamento que nesse período do semi, né? Digamos, para eu sair já sabendo, gabaritando prova. Não, era para eu aprender a rotina de estudar. Tinha meio ano para eu aprender a rotina de estudar. Aí no outro ano, daí eu já ia para brigar por posição. Mas daí Você sabe que o professor Matheus e o professor Cordeiro fazem um trabalho de excelência Sim, sim. nisso. De apoio Sim. total para como Conversei estudar. bastante com o Cordeiro, Eles né? são dois queridos. Sim. Nossa, eles estão sempre brigando pela como orientar a pessoa para Sim. buscar o seu O professor Ies caminho. também. Ies é outro Conversava também. bastante com ele. Daí no outro ano, meu planejamento era fortalecer meus pontos fortes. Tá, então, mas nesses pontos fortes, a maior deficiência era português Isso. Português e história. e história, né? Sim. Tá, Sempre foi matemática estava tranquilo. Não, tava, eu com... Química e física. É, Você nunca exatas veio no tirar geral. grandes dúvidas. Não, né? exatas no geral, assim, digamos assim, eu ia, no semi-extensivo já nivelei já com o pessoal, já. Não Por isso tinha que eu- medo de simulado? Não. Sabia Eu que sei. aquilo ia ajudar, sim, né? Sim, era melhor errar ali, né, no treino. Fale pra eles isso, ó. Melhor errar no treino do que no jogo, né, então... Melhor. Tanto que às vezes, do simulado eu nem ia tão bem assim, mas eu tinha na cabeça de que o que importava é o dia da prova, e que no dia da prova os concorrentes, às vezes, que ia depender mais de mim do que dos outros, assim, e se os outros conseguissem, que bom, mérito deles também, né, não poderia, tinha por que eu Tem ficar espaço bravo. para todo mundo Sim, no fundo, né? No fundo, você tem uma meta X que você precisa chegar nela, então eu sempre... É que agora eu Quem não sei te como é deu que esse tá. equilíbrio emocional? Você não chegou nunca a ficar nervoso na hora da prova, não consegue ler? Até que nem tanto por causa do futebol, né? Porque, Futebol digamos dá assim, no futebol ainda é eu mais 10 contra 11 que também treinaram. Então, assim, não só vai depender de mim. Na prova só depende de mim, né? Então, a prova depende do que eu estudei para sentar. Lógico que não iria acontecer, mas se eu gabaritasse, minha vaga estava lá. Não ia ter limitação de alguém me tirar a vaga. Então eu sabia que isso aí ia depender de mim. Então isso daí, tipo, eu sempre me tranquilizava em relação a isso daí. Falava, não, isso daí é... Eu preciso atingir uma meta X. Então eu estudava sempre... Eu não ficava tanto nervoso em prova justamente por isso. E você manteve a forma até hoje, né? Sim. Você manteve durante o estudo? Sim. Isso fala para eles, Isso- que eles ficam falando, mas não é, esse ano eu vou parar, não vou fazer nada de exercício. Não, eu tenho que fazer atividade física, não adianta. Até hoje eu sou médico do Coritiba também, né? Você é médico do Curitiba? Sou médico da base do Coritiba. Então eu voltei pro esporte, né? Naquela entrevista eu até tinha falado que ia voltar ao futebol, só que como na área da saúde, consegui, Mas graças está a no Deus nosso sangue consegui. isso aí. Quem é Sim. esportista é esportista. Graças a Deus eu consegui. E você falou o negócio da união. Eu lembro de uns treinadores que eu tive em seleção paulista, seleção brasileira, que eles falavam o seguinte: você pegava times fortíssimos da Europa, ou quando eles vinham para o Brasil também jogar torneios, você sabia que eles eram melhores. Sim. Aí o que acontece? Se você se desequilibrar, você não vai surtir efeito nenhum, vai ser péssima a tua atuação. Eles falavam: olha, faça o que nós treinamos. Se eles estão jogando bem ou não, o problema é deles. Nós vamos fazer o que nós treinamos. Sim. Já é o suficiente. Faça se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Sim, Faça o melhor sim. que você pode e lembre do treinamento. Exato. Mas aí entrando na medicina, você falou da medicina, você prestou onde é que foi que você falou? Com meio ano ali... Você já sentiu uma baita melhora, né? Já.
Só que foi meio que sorte daí envolvido, Não, mas não é só sorte. eu lembro que com o semi-extensivo, se não me engano, eu fiquei em 300 e pouco na Univille. Eu falei, opa, 300 e pouco com esse tempo só, no ano que vem talvez dê boa. Tem que ter essa avaliação, né? Daí, no ano seguinte, daí eu prestei para as outras universidades, eu fiquei por 2 pontos para entrar na Positivo. Daí eu falei, então mais um ano vai dar, vou chegar. Daí eu fiz, eu prestei só para Curitiba. Meu pai até chegou a conversar comigo e falou assim, você não quer ir pro interior, tentar a prova ali para tipo, esses lugares que é um pouquinho menos puxado de nota. Eu falei, não, pai, eu estou estudando, eu sei que eu tenho capacidade para passar em Curitiba. Que consciência aí. Eu vou fazer em Curitiba, nem que eu precise, falei pra ele, nem que eu precise fazer mais um ano. Tá tudo bem se eu precisar. Ele que ele tava preocupado com saúde mental, né, que às vezes é puxado para quem tá nessa fase aí. Falei, não, mas eu aguento mais um ano. Daí depois, se eu fazer 3 anos aí não der, daí eu começo a repensar às vezes nesse. Mas sempre tem o plano 2, né? O plano B, né? Sim, sim. A gente tem que ter sempre uma saída. Sim. Eu falei pra ele, eu repenso, eu tô com esse plano aqui, mas qualquer coisa no meio do caminho, se precisar, e tá tudo bem se precisar mudar. Mesmo porque, né, aquilo, às vezes você se forma e não é. Ou até no meio do curso você vê que não é aquilo que você quer. Sim. Você falou disso da engenharia, né? Sim, então é natural ter essa guinada, né? Tem bastante gente que forma e fala, eu nem queria medicina, né? Não sei por que eu fiz. Agora, dentro da medicina, como é que foi a tua carreira lá? Você começou, anatomia você tinha, das matérias que... É legal para dar uma orientada pro pessoal querido aí. Lá no primeiro ano, assim, até por esse jeitão mais de comunicativo e tudo, e por ser atleta também, eu já consegui me incluir bem na faculdade. Você participava dos jogos ali? Participava. Eu fui presidente da Atlética lá. Que legal. Aí, sempre fui bem ativo na Atlética lá da Positivo. Da casa. Grande abraço aí para todos aí, né? A Atlética da casa. Hoje nós conseguimos deixar um legado bom lá. Nós somos tetracampeão lá dos jogos internos aqui da capital. Intermedicinas da capital. Então deixamos um legado bom ali. Parabéns aí, Akira. A todos, né, que competiram. Daí... Você jogava salão também? Eu aprendi a jogar na faculdade. Eu não sabia jogar salão, não. Mas na faculdade teve as dificuldades digamos assim, ali no cursinho tem tudo uma rotina de exercício, na faculdade já mudou totalmente. Joga um pouco a responsabilidade, né? Pra pessoa, daí você tem que aprender em livro ou no resumo dos colegas, né? Aí então foi uma mudança drástica, assim, também apanhei um pouquinho no começo, mas nada que... Bom, depois de toda essa pandemia que teve, que o Positivo se adaptou com máscara, eu achava que não ia ser possível. Mas foi, e aí vai evoluindo. Essa evolução na vida da gente é uma coisa fantástica, né? Na pandemia eu até... É isso que eu ia falar para você, como é que foi? Na pandemia, meu irmão foi para casa, meu irmão mais novo que mora comigo, ele foi para casa, daí eu fiquei sozinho aí. Teu irmão mais velho fez o quê? Ele é oftalmo. Oftalmo? Ele é oftalmo. E você fez o quê? Na verdade, eu tô nesse ano no Exército. Eu sou segundo tenente ali no Exército. Que legal. E daí, por estar no Exército, segurou minha vaga de residência. Daí eu passei ano passado tanto no Cajuru, no HC e na Santa Casa daqui de Curitiba. Daí eu optei por fazer Santa Casa daí. Sim. Daí eu tô com a vaga segurada para fazer ortopedia ano que vem na Santa Casa. Tem tudo a ver lá com coxa, né, também. Daí eu acabei optando mais por isso, de segurar a vaga para poder. Então, só voltando ali, meu irmão, daí ele foi para Mato Grosso, eu fiquei sozinho aqui. Daí eu aproveitei para fazer, fiz estágios externos assim no Cajuru, porque a faculdade estava meio que parada, né? Era só aula online e tudo. Só que eles deixaram um voluntariado para fazer lá no Cajuru, de ortopedia e também de cirurgia geral. Eu entrevistei a Joana e o marido, que foram nossos alunos lá do Positivo, e ela é cirurgiã de coluna de criança no Cajuru. Ela falou muito do Cajuru também. É muito bom. Que é uma excelência, né? A medicina. Um abraço para a Joana também. Ali, daí eu aprendi bastante. Na pandemia eu aproveitei para fazer estágios daí. Tem que aproveitar esse tempo ocioso. Já que e outro até para não ficar em casa, né? Para saúde mental, porque lá e eu virei bem amigo dos que hoje são ortopedistas, né, os residentes da época. Então eu virei bem... pessoas fantásticas, sim, né?
demais. Então ali me manteve a sanidade mental ali no período da pandemia. Eu fiz algumas ações no Instagram ali mesmo para arrecadar cesta básica. Fiz umas 4, 5. Consegui, sei lá, Que legal esse 200 e trabalho. poucas cestas básicas no total para arrecadar para o bairro da minha diarista lá, que eu sabia que ela estava passando dificuldade, daí eu divulgava lá no Insta e reunia a galera e conseguia levar lá para ela. Então, ao longo da pandemia, foi um período de reaprender a viver, né? E também foi um período de a gente perceber também que a gente não é nada, né? Que Eu vou dar a uma vida é frase que um eu já passei sopro. para eles, que é isso que você acabou de falar, do Adib Jatene, que foi ministro da Saúde, então era amigo da minha mãe. Ele falava o seguinte: a função do médico é curar. Se ele não pode curar, ele tem que aliviar. Se ele não pode curar nem aliviar, ele tem que confortar. O médico tem que ser especialista em gente, que é esse papel que você está falando, né, de ajuda humanitária. Sim, Isso é fundamental, o papel da sim, medicina nisso, né? sim, sim. Não adianta você dizer, eu estou formado, estou de branco e tal, mas tanta gente precisando de apoio. Com E os certeza. professores também, né? Coisa que a gente pode passar Sim, para as sim. pessoas, todas as funções, né? Não, Que com a gente certeza. tem. Daí, assim, esse foi o período da pandemia, mais ou menos assim. Então, eu acabei tendo mais essas aulas online. Foi difícil também, para se adaptar E é também. diferente essa É adaptação, né? Que você nunca diferente, teve que é fazer uma diferente, coisa sim. assim, né? E é difícil também, né? Às vezes, quem se acostumou a ter aula presencial, ficar escrevendo ali, é mais difícil mesmo. Incrível. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu falei da Joana e não falei do querido marido dela, o André Covalan. Então, um grande abraço a todos vocês e o filho e a mãe dela também que eu conheci, tá bom? Falei do André. Akira, olha só. Quando você vai treinar uma equipe, você que foi atleta, tá? Você lembra de ter atendimento lá da equipe, direto do médico? E como é que mudou o papel, essa influência que você teve do médico, quando você está agora lá no Coxa, com os atletas? Você percebe essa diferença? O que eu O que você sente? percebo muitas vezes assim, digamos, como eu nem sempre o médico um dia foi atleta ou tem cabeça assim de atleta, às vezes muda um pouco assim, porque hoje em dia a medicina do esporte está um pouquinho mais tá mais evoluída, digamos assim. Sim. Só que antigamente era só orto, né? E era só protocolo, né? Machucou tanto, tem que ficar tanto tempo parado e acabou. Então, A tanto que ortopedia mudou muito, né? mudou, evoluiu Evoluiu bastante. muito. Tanto que hoje, talvez, esse período que eu fiquei de botinha ali na época que eu quebrei o pé, hoje talvez eu não ficaria tanto tempo assim. Então eu voltaria antes. A fisioterapia evoluiu muito, a nutrição evoluiu muito, a saúde no geral evoluiu muito, né? Não, eu lembro a pessoa quando tinha problema de menisco, você deve ter tido amigo que tiveram. Eu já tive problema Teve menisco. também? Uhum. Então, tinha jogador que parava, nunca mais ia jogar. Sim. Hoje o cara tá com problema, daí dia seguinte já faz a cirurgia lá, bem específica, Sim, né? sim. E aí já vai para a piscina no dia seguinte. Sim, É incrível, hoje o cara sai. evoluiu bastante hoje. E daí a diferença acho que é principalmente isso, assim, que hoje em dia, e os clubes também proporciona mais estrutura para o atleta ficar mais próximo da equipe médica, da Isso é equipe de bacana, saúde. né? E isso mudou bastante. Por exemplo, na minha época, pelo menos, é que eu também nunca precisei necessariamente de um médico, assim, que naquela época Você sempre eu cuidou da machuquei, saúde e sim. tal, né? Com Daí ginástica. eu não lembro de ter tido um contato muito próximo do médico. Mas já hoje, por exemplo, a gente fica no ambulatório lá dentro do Couto, lá, junto ali com o pessoal da Físio, e o atleta tem contato direto com a gente, assim. Tem nosso WhatsApp também, quando precisa, manda mensagem. Então, a gente tem um contato bem próximo. E não assim. teve problemas, assim, decorrentes toda a parte da pandemia, de Covid? Às vezes o cara tem tontura e... Ainda, eu não cheguei a pegar ainda, e também porque, digamos, entre aspas, eu tô mais distante dos atletas perto do Covid ali, né? Então, hoje, esses tempos, até tratei um paciente com coqueluche ali no coxo. Então, tá tendo de novo esse surtinho aí
coqueluche. Mas de vez em quando tem. Hoje o quadro respiratório ficou um pouquinho mais agravado, né? O povo ficou mais. Com certeza, né? Ultimamente. Todo mundo sempre já estava um Sim, pouquinho... essas tosse crônicas aí tem tido mais do que antigamente, pelo menos. Interessante isso, né? E o carinho, assim, dos atletas, assim. Porque eles sentem, mesmo que você não queira, assim, não é que você não quer, mas que vai dar o apoio diário, que você não tem tempo, melhor dizendo, mas para eles é de suma importância, né? Ter um apoio médico. E em relação ao estudo, eu trouxe aqui a Ana Letícia, ela tinha entrado em engenharia, largou na Federal porque ela queria o ITA, e hoje ela está lançando foguete na França, drones e tal. E ela falou o seguinte, ela falou que lá no ITA, você pega a prova, eles moram em alojamento, você tem 4 horas para fazer a prova, ele te dá um livro que ele fornece, você pode consultar, e cabe a você ter essa honestidade da entrega. E aí deu um tumulto, gente falando, não, tem que colar, imagina, não sei o quê. Mas você não percebe, quando você fez a medicina no curso, que aquilo vai ser de grande valia para o teu futuro? Então não adianta você ficar... Eu falo isso para as pessoas, deixa de ser infantil. Mas, poxa, se você vai precisar daquilo para a tua profissão, para ser um excelente médico, né? E quantas pessoas vão precisar de você também? Sim, é. E que você seja competente, né? Eu lembro que durante a pandemia, assim, eu perdi meu avô. Nem foi por causa do Covid, mas era por Alzheimer avançado, assim. E eu lembro era um veterano assim, longe meu, mas que eu me conhecia ali da UP, que ele estava na UTI que recepcionou meu avô, né? Daí eu tinha contato direto com ele, eu mandava assim. Daí eu lembro que ele deixou o conselho, assim, eu tava no meu 3º ano, eu acho, 2º, 3º ano, ele falou, cara, só isso leve isso daí pra vida, que por isso não deixe de estudar ao longo da faculdade, porque é uma família que você vai sempre estar cuidando. Então não é uma pessoa, é uma história, é uma pessoa com família por trás. Então é bem o que você comentou, verdade, assim. hein? Sempre... Mas a pessoa não pensa, né, nisso. Sim. Da época do futebol, nem lembro aonde que eu vi isso daí, mas eu sempre levei comigo que tinha alguma entrevista de algum jogador que tinha comentado que ele sempre tratava bem os fãs, no caso, no caso da medicina, o paciente, porque pro médico é mais uma consulta, né? Pro paciente, às vezes, é a esperança da melhor, né? A última esperança. Então, sempre cada paciente tem que ser atendido como... Você lembra do Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo também? Quase não jogaram a Copa de 2002, né? Sim, quase por rodaram. Questão de quase rodado. E aí entra o foco. O foco que você falou aí, que você leu super bonito que você escreveu aí para você mesmo, né? Sim. E dele também, eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno e do Rivaldo também, que o médico não queria, não, vamos ver e tal. Mas depende dele, né? Do jogador. Sim, com certeza. Não só do médico. Ele tem que seguir a regra, se esforçar fora da... E não teve nenhuma outra, dentro da medicina, uma outra parte da medicina que você falou assim, gosto disso aí também, cirurgia... Eu meio que já entrei... Isso nem sempre é bom entrar com a cabeça fechada, é bom, mas porque... mostra que você tá afim, né? Tem o risco, ainda bem que não... É que eu tinha um irmão, já era formado, ele conseguia me orientar, mas tinha o risco de eu fechar a cabeça. Tem gente que às vezes entra com a cabeça fechada e ignora as outras partes da medicina. E ali ajuda, né? Hoje em dia, né? Sim. Dá toda... E esquece que a pessoa vai ser médica, né? Então, independente de eu ir para orto ou não, do outro lado, se alguém tiver algum problema, tá certo que não vou saber tudo, resolver questões do mundo ali, mas o básico pelo menos tem que saber, né? Então, sim, e pelo menos um bom clínico você tem que ser, né? Então... É lógico que a especialização você tem que saber para quem você vai jogar aquilo que está um caso grave. Tá certo que daqui 20 anos, 10 anos de especialidade eu vou esquecer quase toda a medicina, mas porque o pessoal fala que você vira subespecialista, daí, tipo, às vezes até dentro da especialidade esquece o resto por virar muito especialista, assim. Mas pelo menos assim, estudar o máximo para consolidar o máximo possível, né? Para pelo menos o básico você ter noção. E hoje em dia tem que ler mais coisa além da medicina, né? Sim. Toda a parte de
raciocínio lógico, de Sim, apoio sim. emocional. É, né? ainda mais pós-pandemia, né? Pós-pandemia, nossa. muita gente acabou tendo alguns problemas. Na verdade, não só tendo problemas, mas as pessoas começaram a perceber que existem esses problemas psiquiátricos, É, então, pós-pandemia, né? Então, aí começa a ser mais humanizada a medicina também. Né? e você chegou a voltar depois de formado em Alta Floresta? Já eu volto todo E ano lá. você chegou a rever os teus amigos de infância? Já eu tenho um grupo de amigos de Isso é muito infância ali legal. que a gente tem um que é médico, outro é engenheiro, o outro é agrônomo, o outro é zootecnista. Então, assim, o Eles outro é devem ter também geologista. para você uma grande admiração, Sim, né? a Por gente, você. não, a gente tem uma admiração mútua ali. Que a gente sempre que dá, a gente se encontra e na formatura todo, a gente, na medida do possível, cada um foi nas formaturas do pessoal, Ainda foi. faz uma pelada, vai jogar um pouquinho de bola ainda Ah, ou não? daí não dá pra Não eles, dá, né? não, né? Aí não dá. Mas eu sempre encontro com eles, assim. Aí é uma amizade do maternal, né? Então não tem como. Essa amizade não tem preço, né? É, não. Não E depende de você se. estar vendo a pessoa. Sim, Pode, ó, sei lá, passam aí, sei lá, 30 anos, mas você ainda tem o carinho por aquelas pessoas. ainda mais foi uma amizade criada na época sem WhatsApp, sem Instagram, né? Então ela Tinha um era convívio consolidada, mesmo, né? era consolidada mesmo, assim. Então até hoje, assim, é de chamar os pais de tia mesmo, porque eram muito próximos. Aos pais deles. Isso, os pais Sim. deles de tia, então é bem próximo mesmo. Isso o interior tem muito disso também, né? Sim, Dessa, tem mais isso também. relacionamento e tal. O Akira, e você, em relação ao teu pai sempre você foi sozinho? Eles nunca foram juntos Não, assim eles ou não? sempre ficaram lá. Ah, você fala desde que eu E saí? eles não estranhavam pra caramba isso aí? Ah, estranhava, né? Teve a síndrome do ninho vazio ali um pouquinho. E Síndrome do quê? do ninho vazio, quando os filhos Síndrome saem. do ninho vazio. Aí O pessoal olha. Quando minha mãe deu uma sentida, sentiu bastante. A Inês, que é a funcionária que trabalha lá em casa há mais de 32 anos, É que eu mesmo? falo que é minha segunda mãe, ela também sentiu, porque saiu eu e meu irmão mais velho meio que ao mesmo tempo, assim. Então daí. O irmão mais novo, o que, que ele faz? Ele faz psicologia. Tá, ó, já Ele tá é dando um apoio teólogo, psicológico sim, lá. sim. Daí ele ficou sozinho lá também, ele sentiu um pouco a nossa ausência quando saiu, né? Porque eram em três, de repente ficou sozinho. Imagina. Mas eles ficaram pra lá e todas as férias eu voltava. Teve, na época até a passagem de avião era bem cara e meus pais nem sempre tiveram condições assim. Então teve vez de eu ir de ônibus daqui pra lá, dar 2 dias. 2 dias? 48 horas de ônibus. Mas você vê o que é o amor pela família, Sim, né? sim, ia lá visitar eles. E desse pessoal do Positivo que estudou com você no SEMI, Ah, eu tenho. você lembra de alguns Sim, ou não? eu tenho amizade ainda com eles ainda. Manda um abraço para quem Sim, você não, lembra aí, de todo esse pessoal. Eu, de vez em quando, eu me cruzava com eles do intermédio ainda. É? O Marçal que fez ali Uningá, ali o próprio. Faz tempo que eu não vejo, mas o Amir, lembra dos árabes de Sim, 2 sim, metros de tinha altura? bastante. Eles. Jogavam basquete? Tinha basquete ali? Eu nem sei se eles Ou jogavam vôlei. alguma coisa, não, mas eles eram grandes. Não dá para mexer As com os torres caras. gêmeas ali. Aí Aí tinha os dois ali, os dois árabes ali, o Amir Ayub, o João Félix, ele fez medicina lá em Alfenas, só de BH, se eu não me engano. Aí o Yaron também, que morava lá fez Sesumar também, eu tive bastante contato com ele. O Batatinha também, né, lá que trabalhava no Manda um Pose. abraço pro Batatinha. Um abraço, Batatinha. Não sei se ele ainda tá no Positivo, mas o Batatinha eu tinha bastante amizade lá também. Essa pesada, na verdade, que sempre fazia o cursinho ali, mas acabava também. Não, é importante esse humor, né? Sim, De sim. relacionamento, de coisa, porque Sim. quando a pessoa faz o cursinho, ela acha muito puxado. Mas depois vai lembrar pro resto da vida. Ah, com certeza. Tem o Apuca, que depois ele fez federal, o Júnior Lacerda, ele fez uns 5 anos de Positivo ali, eu acho. Aí durante a faculdade, a gente continuou super amigo ali. E os amigos mais próximos, na verdade, da faculdade foi meio que, depois que passou, fez amizade ali no cursinho.
Até hoje nós somos bem próximos. Assim. E desse pessoal que você estudou, não teve nenhum que jogou bola com você no Coxa ou no Não, Atlético? Nenhum? teve um que ele era meu veterano. Ah, Hoje a gente jogamos em 2007 no Atlético Paranaense junto, Bruno Rosseto. Bruno Rosseto? E- Ele é parente isso. do... Ah, o Rosseto? Não é o Matheus, é o Tá, Bruno. não é o Matheus Rosseto. Tá. Aí ele. Hoje. Até hoje de manhã a gente tava de plantão ali no Hospital Pilar juntos. A gente então, desde 2007 a gente tem essa amizade, daí a gente conviveu a faculdade junto e hoje nós estamos dividindo plantão lá no Hospital Pilar lá. Poxa, isso é muito bacana. Isso é uma honra. Você pra está mim. falando de ortopedia, a seleção brasileira que ganhou o primeiro Mundial lá com o Giba, com o Marcelo Negrão e tal, o médico que eles levaram foi o Gilberto Carrasato. Dá uma pesquisada nisso aí. Gilberto Carrasato. E eu cheguei a treinar quando eu era pequenininho, lá no Pinheiros, infantil. Joguei vôlei com ele, ele chegou a ser da seleção brasileira de vôlei. E o Gilberto Carrasato, ele era o bambambam lá de São Paulo. Tanto que a seleção brasileira de vôlei levou ele como médico da seleção. Tem até o último ponto do Marcelo Negrão, todo mundo pulando e tal, não sei o quê. E foi contra a Holanda, se não me engano. Na Olimpíada, né? Nas Olimpíadas, campeão olímpico. E ele faleceu recentemente, mas eu tive a panturrilha, eu rompia tendão, e eu jogava no Banespa de handball, e eu tive que fazer tratamento com ele. E ia lá sempre na clínica particular dele. E quando eu estava lá, estava de espera o Joaquim Cruz. O Joaquim Cruz, para quem gosta de atletismo, foi o maior atleta olímpico, ele ganhou os 800 metros, que é super difícil, você dá 2 voltas na pista. Sim, de 400. Em alta velocidade é muito difícil. E ele já tinha ganho, foi um sucesso. E tem até o Osmar Santos, que era o grande comentarista de futebol, narrou a prova dele. E ele falou para mim, eu não sabia direito se era o Joaquim Cruz, ele estava esperando, ele entrou antes de mim, para ser atendido. Aí quando eu fui, eu nunca mais esqueci isso, é incrível, o ídolo, quando você tem um ídolo assim. Aí ele falou para mim, ó, Giba, esse que saiu aí é o Joaquim Cruz. Eu falei, eu percebi que todo mundo estava pedindo autógrafo. Aí ele falou, olha, ele não vai mais conseguir, porque o tendão está muito Que é muito. gasto, né? Sim. E não Tá voltou mais. Ele arrebentado, né? tentou voltar e não voltou. E o Roberto Carrasato está aí no céu, grande abraço para você. E ele atendia todos do Banespa também, do handball, sabe? Então, quer dizer, a importância da ciência, né? Sim, Do sim, trabalho com certeza. científico, estudava, fazia congresso, ia atrás das coisas. Quer dizer, você não pode parar só naquilo, né? Não dá. E você nunca sabe quando a oportunidade vai bater na porta também, né? Então, você tem que estar sempre preparado pro que vai vir, né? Então, E muda rápido, né? muda, vixe. Até na pandemia ali, tava tendo, sabe o Paulo Musi? Sim. Tava tendo uma interligas dele lá, que era ele dava aula de graça pra gente, né, no caso, e online. Eu tava até, que a gente tava falando disso, sempre tá preparado, eu fazia uns resumos e compartilhava com o pessoal. E ele é um dos grandes ídolos que eu tenho na medicina. Fala para eles, então, a história. Paulo Musi. Músico. Daí eu tava fazendo esse resumo, só que eu tava fazendo pra mim e compartilhava com o pessoal que pedia. Teve um dia que alguém na live lá perguntou se ia ter material. Quem quiser eu posso enviar. Daí, tipo, coincidentemente, foi o dia que ele parou pra ler o chat e Viu que você enviou. viu que eu falei disso, daí, tipo, hoje eu conheço ele, né, pessoalmente. Ele tem não dá pra dizer uma amizade, porque amizade é uma palavra muito forte, mas tem um coleguismo bem bom, assim. E o respeito? Sim, ele é uma pessoa que, diga assim, pô, um ídolo te conhecer, só de eles, quando alguém Lembrar do teu comenta, nome? quando alguém comenta com ele, eu conheço o Akira, e ele saber quem que é, pra mim já é. Olha, isso já é uma humildade, honra, né, Akira? É muito já bacana é uma isso, honra né? isso daí já. Então, Ó, quanta lição, hein, gente? Vocês vão isso fazer foi na medicina e os outros pandemia cursos também. Sim. Na pandemia? Isso foi durante a pandemia. E hoje, diga assim, eu sou colega de profissão dele. Até o pessoal brinca que eu sou o Musi oriental, mas é porque eu fiz medicina, daí agora estou no exército, ele também fez exército, vou fazer ortopedia, ele também fez ortopedia, mas... Qual foi o choque, assim,
da mudança da faculdade para o Exército. Qual o trabalho, assim, você atende quem? Porque meu pai também serviu aeronáutica, sabe? Ele se formou em medicina e serviu aeronáutica. Na verdade, eu fico ali no HGC, ali, no pronto atendimento. Então, é um pronto atendimento normal. Eu vou para lá depois daqui até. Ah, é? Aí é um pronto atendimento normal, só muda que é de militar, né? Sim. Então, mas é uma organização boa, né? Sim, sim. Ali é... Eu tenho grandes amigos ali também. Tem a piazada ali que divide o dia a dia comigo. Os médicos ali são muito firmeza. E são solidários, né? Sim, demais. Os tenentão. Eu acho legal isso aí. Eles são sensacionais. Ali graças a Deus eu tive sempre ao longo do caminho grandes pessoas do meu lado. Não é isso, eu não posso reclamar nunca. Uma vez o Adib Jatene, eu vi uma entrevista dele, você está falando desse, o Mussi, né? Como é que pronuncia? Muzi. Muzi com Z, né? Isso. Muzi. Ele perguntaram para ele assim, doutor Adib, ele fez a parte de transplante também, né, e tal, nessa área aí. O que é ter sucesso na vida? Ele falou, olha, a gente sentir que está tendo sucesso na carreira é quando mesmo as pessoas que não gostam da gente falam bem da gente porque porque reconhece o trabalho que está sendo feito. Sim. Isso eu nunca mais esqueci. Falei, sabe, a pessoa eu não vou falar mal de você, eu posso não ir com a tua cara, mas isso jamais vai acontecer de eu falar mal. Por quê? Porque eu sei o trabalho digno, o reconhecimento do teu meio de trabalho que você faz, sabe? E é bem isso. Porque é impossível aquilo, a gente gostar de todo mundo. Não tem como, você vai olhar, eu adoro esse cara, adoro essa menina, é muito legal. Tá. Mas tem coisa que você não sei, porque você tem toda uma estrutura familiar, a pessoa tem outra estrutura. Tem uma história diferente. Tem uma história de vida, é difícil. Mas na parte profissional a gente tem que ter uma avaliação muito bem feita e muito sincera, né? Sim, do trabalho da pessoa. Sim. Porque às vezes na vida, quando você menos espera, a outra pessoa que vai estar sobrando lá para te ajudar, né? Exato. Você não sabe quem amanhã, vai estar no hospital naquela hora e é uma pessoa que você brigou, Sim, pô. Exato, isso daí. Não sei se você eu sempre falava para os meus calouros, assim, e pro pessoal, cara, na própria medicina ali, na verdade, qualquer lugar, tipo, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se alguém vai precisar, se você vai precisar da pessoa, então seja bom, né? Não fica criando intriga desnecessária nem nada. Então, faça, meus pais sempre me ensinaram, tipo, faça... Teu pai é japonês? Meu pai ele é sangue japonês. Não, minha mãe é descendente de português. Meu pai é sangue japonês mesmo, que meus avós vieram do Japão. Então... Você sabe que eu tenho o personagem o Anta, né? O desenhista de todas as coisas do Anta é o Augusto Kikuchi, que é japonês também. É legal, eu tenho muito convívio com o pessoal também. A gente lá em casa é tudo mestiço lá. Ah, é? Então, e todos lutam aí ou não? Meu pai lutava karatê e daí eu e meu irmão mais velho fizemos taekwondo, meu irmão mais novo fez menos tempo, assim. Mas a gente fez, eu e meu irmão mais velho, nós fizemos taekwondo sempre. Aí meu pai sempre me ensinou, assim, um pouquinho conduta, da disciplina oriental também, né, um pouco. É um pouco da cultura oriental também. E passa a ter também como se fala, absorver as dificuldades de uma maneira mais clássica, né? Sim, sim. Não fica tão apavorada, a primeira coisa que acontece errado, você já não fica assim, né? E até eu lembro da época do cursinho... Vai contando aí que o pessoal gosta. Se contar do cursinho, eles gostam mais aí. Das provas, eu aproveitava que eu era oriental e vocês sempre fazem as brincadeiras lá, que o oriental é uma vaca. Daí eu... Podia estar horrível a prova, que eu fazia a cara de quem tá tudo bem, que tá dominado, e tipo, porque eu sabia que às vezes esse posicionamento, essa postura poderia desestabilizar a pessoa do lado, e a pessoa do lado podia ficar nervosa, porque, nossa, tem um oriental do meu lado, ele tá tranquilo, ele tá fazendo cálculo, realmente fazia, porque era a medicina, era a matemática, a minha facilidade, eu fazendo um monte de cálculo. Eu sabia que a pessoa do lado poderia desestabilizar por ver a tranquilidade do lado. Que não há necessidade de... O Anta, né, que ele fala... Tem até uns adesivos que o pessoal está fazendo simulado, né? E aí o Anta, que é o meu personagem, suando. Aí ele fala para a menina do lado, assim, que é uma japonesinha. É bem difícil essa matéria, né?
Aí ela fala, very easy, very easy, É. very... Mas é uma brincadeira para a pessoa perceber que todos nós somos importantes e que dá para conviver na boa. Sim, sim. Que nem você falou que mostrou teu trabalho para os outros alunos que pediram. Você não Sim. está perdendo com isso. Você está ganhando a amizade deles e em um momento na vida você vai precisar deles. Eles vão te ajudar também. No cursinho até teve uma época que eu fiz um resumo cronológico lá Sim. de já que história era a minha dificuldade. E eu lembro que, tipo, a geopolítica eu acompanhava bastante, assim, daí eu ia anotando as coisas. Aí no final do ano até teve um dos anos, foi no último, né? Eu deixei até né, não lembro se era secretaria, papelaria lá de cópias lá do postil. é? Daí eu falei, Pra quem ajudar? quiser, quem quisesse pegar, podia pegar também. Porque que não falei assim, se a pessoa passasse na minha frente, era mérito dela, não era demérito meu ou a pessoa foi picareta, não, ela só. E você concorda? Tem uma frase que eu gosto muito que é a importância da gente aprender e saber repartir Sim. tudo aquilo que a gente aprendeu. Por isso que a gente tem que valorizar o que está aprendendo, né? É uma frase até que o Musi sempre fala, que conhecimento é uma das coisas que quanto mais a gente compartilha, mais se multiplica, né? Sim, Então, é incrível isso, né? a gente mais aprende, principalmente nesses momentos que a gente tá organizando para ensinar alguém. Então E a faz gente bem tá... pro coração. Sim, sim, Você vê com o que você está certeza. ajudando com o que você aprendeu de outra pessoa. Sim, Porque você não sabia também aquilo. sim. Você aprendeu e agora você tem que ter a dignidade de explicar para os outros também. Sim, sim, com Não certeza. precisa ser, é concorrência, concorrência, concorrência. A vida não é concorrência, a vida a gente exato. tem que desfrutar os momentos, né? Sim. Eu acho que é nesse sentido que o mundo precisa. Tanta briga de todos os lados aí hoje em dia no mundo. Pô, tem que entrar num acordo, né? Pois é, que nem eu falei, assim, é algo que o próprio vestibular é algo que depende de você, mas né, não, tipo, tá certo, se, eu posso ir muito bem e ter quantidade de vaga de pessoas lá que foram melhor do que eu. Sim. Tudo bem, pelo menos comparado ao ano anterior você foi melhor. Então, Sim, você vai paciência, crescendo. É você a coisa cresceu, mais fantástica na vida. Isso daí você cresceu, próximo ano. E a gente tem a tendência, as grandes conquistas, a gente tem tendência a depois esquecer, né? Sim, O que a gente passou para chegar naquele ponto. sim. Poxa, mas eu falo para os alunos, agora nós estamos numa época já quase chegando aí, Enem, vestibulares e tal, né? Eles ficam pensando, poxa, Giba, mas eu não lembro nada do primeiro semestre. Lógico que lembra. Sim. É que é uma fase de cansaço, mas agora com a revisão, com essa Tem que aprender você a vai resgatar, aprender. né? Não pode achar que não aprendeu nada e começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Exato. Não é assim, é natural. E às vezes é muito mais um jogo psicológico É um jogo do psicológico. que um conhecimento. Esse colega meu aí, o Apuca, que passou na Federal, ele ficou ali 5, 6 anos ali no cursinho, né? E eu lembro que o último ano foi o ano que ele menos estudou, porque ele já estava cansado. Passou em tudo, ele passou na Federal, passou na FEMPAR, tudo que ele prestou ele passou. Então, tipo, não era conhecimento que faltava, ele só... Um equilíbrio. Um equilíbrio emocional, provavelmente. Então, isso daí acaba acontecendo. Principalmente, um dos maiores determinantes para a gente no vestibular, acaba sendo mais psicológico até. Tanto que, se a pessoa puder ir em psicólogo, vá, se puder. Tudo que aproveita. ajuda vale a pena, né? É um treino de um ano para uma partida, né? Então, 1 ou 2 partidas ali. Então, tem que fazer valer 100% no dia da partida, né? É verdade. Akira, nosso tempo está quase se esvaindo aí. Eu queria que você, primeiro, agradecer a tua presença. Para mim foi fantástica. E para eles também eu tenho quase certeza, porque... Quase certeza não, tenho certeza que vocês vão precisar, porque é uma lição de vida. Sim. Todo mundo que vem aqui fala um pouco, e a diversidade que tem nesse mundo, sim, dá para captar muita coisa que vai ajudar, né? Sim. Então eu gostaria que você pudesse falar para os nossos queridos alunos, teus amigos, tá aí, principalmente o pessoal que está na reta aí para tentar se encontrar na vida, o que você acha importante, se você gostou de vir aqui. Com certeza. Para mim é bom relembrar sempre esses momentos, assim, ajuda a gente relembrar a nossa história, né? História de vida, né? E cada um tem sua história, né? Então é bom, de vez em quando, a gente parar de ficar ansioso olhando para frente e relembrar também o passado e saber aquilo que você venceu, dar valor a cada pequena vitória, né? Porque às vezes a gente sempre pensa, mas fulano, quantas conquistas que ele teve, olha isso, olha aquilo. É que às vezes a gente
a grama do vizinho é mais verde sempre. A né? gente sempre acha que os outros fizeram um papel fantástico e você não, né? Esquece que... E que nem você comentou hoje, assim, às vezes fazer uma boa ação, você já começa a se sentir melhor. Verdade. Então, isso, às vezes, faça o bem pro próximo, comece, às vezes, a ajudar os outros em questões que seja, porque daí você começa a relembrar, isso é uma forma de fortalecer também, por aí vai. Né? Sim, e, assim, aqui até deixar de recado para eles pô, sou uma pessoa do interior, Vitoriosa. Saiu lá do Mato Grosso. Alta Floresta. De Alta Floresta, Mato Grosso. Abraço para todos de Alta Floresta. Que veio para Curitiba para tentar a vida de jogador. Graças a Deus eu conquistei. E depois recomecei a vida. Tive que recomeçar a vida com 22 anos, ali em outro caminho. Foi difícil, mas valeu a pena. Eu conheci você bem nessa época, que Sim. você estava tentando mudar da valeu nada na bastante vida, a pena. Hoje eu não trocaria nada, assim, do meu passado, assim, da minha trajetória. Passaria uma linda trajetória, né? Tudo que tive Atleta, que passei. médico e todo esse relacionamento salutar aí, né? E também, assim, eu sei que cada um tem sua religião e tudo, mas se apeguem, assim, a algum... Tem esse lado espiritual também, que essas coisas, nos momentos mais difíceis, às vezes, daí que vai te manter sustentado, assim. O que você leu ali também, sim, né? Sim. Então, procure amigos. Eu tenho até uma tatuagem aqui no meu braço, que é um guerreiro japonês, um samurai, né? De cabeça baixa, e na base dele está escrito em japonês Gambate. O que é Gambate? Força guerreira em japonês. Força guerreira? Gambate. Força guerreiro. Aprendi mais. Daí meu pai sempre, quando eu estava em momentos difíceis... Força guerrida ou... Força guerreiro. Força guerreiro. Força guerreiro. Tá. Meu pai sempre que eu estava em momentos mais difíceis, ele falava, Akira, Gambate. Que bacana, então, assim, digo assim, isso foi minha base ao longo da vida, assim. Então, se esforçar, acabar sabendo que vai ter derrotas mesmo, você vai cair, vai ter momentos tristes, às vezes vai ter mais momentos tristes do que felizes, mesmo ao longo dessa trajetória, mas no final vale a pena. Sempre fala assim que a história de Davi e Golias, que quando o Davi quando foi questionado lá sobre se ele derrotaria o gigante, ele sempre fala assim, eu derrotei um leão, derrotei um urso, então Deus vai me capacitar para derrotar o gigante. E se for fazendo uma analogia, tipo, um leão é um pouquinho menor que o urso, que era um pouquinho menor que o gigante. Então, assim, Deus foi preparando as pequenas vitórias dele. Dia a dia, né? Dia a dia. Então, às vezes, ele nem valorizaria se não tivesse chegado o gigante. Ele nem perceberia que ele matou aqueles pequenos gigantes antes. Sim, verdade. Então, cada dia do vestibulando é uma vitória, né? E fazer o bem dia a dia, né? Cada dia é uma vitória e vai dar certo. No final vale a pena. Vai dar certo. Olha, eu queria agradecer, então, já de coração. E eu vou terminar com uma frase para vocês todos, para nós aqui, sabe? O atleta, médico, companheiro aí, né? De tanta gente aí que você já ajudou e vai continuar ajudando. Ama a tua vocação com paixão. Ela é o sentido da tua vida. Lembre disso. Ame a tua vocação com paixão. Ela é o sentido da tua vida. Seja o que você for fazer, faça com amor, faça com foco e mesmo sabendo que percalços virão e que você vai sobrepujá-los. Um grande abraço no coração de todos vocês, do querido Akira. Vamos dar um tchau para essa moçada tchau, aí. Tchau. E assim, quem quiser chamar, pode chamar no Instagram lá. Deixa. Como é que tá lá? ABH Akira. Aí, né, Lara? Pode chamar lá, porque às vezes eu não vou responder na hora, por causa da correria dos plantões, mas o que puder ajudar aí, eu ajudo, sim, nessa parte de conselho, esses momentos aí. Até de esporte, se precisar. Sim, não, com certeza. Marca por zona, marca rápido, pega ali. Pode deixar. Valeu, gente. Tchau, hein? Tchau, obrigado, queridos. hein?